Bom dia, oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou fazer a correção com vocês dos exercícios de fixação que foram passados sobre a Revolução Industrial. Então eu vou fazer essa correção comentando as questões para que vocês possam tirar as dúvidas, né, caso tenha em relação a esse conteúdo. Então na questão número 1 está escrito o seguinte: sobre a Revolução Industrial, responda. Então vamos lá, galera. A Revolução Industrial, né, o local onde ela surgiu foi na Inglaterra. Isso aconteceu no século XVIII, né, por volta dos anos de 1760, 1770, iniciou-se esse processo de industrialização. O setor que eles vão iniciar esse processo vai ser o setor têxtil, ou seja, da produção de tecidos. As máquinas eram as máquinas a vapor e a energia, né, que eles utilizavam para que essas máquinas funcionassem era o carvão. E na letra D está perguntando 4 fatores, né, que possibilitaram essa industrialização. Pois bem, os fatores que facilitaram essa industrialização foram o seguinte: acúmulo de capital, ou seja, né, eles vão ter dinheiro guardado para que iniciassem esse processo. Eles vão ter reservas jazidas de carvão e de ferro, tanto para produzir as máquinas quanto para fazer essas máquinas funcionarem. Eles tinham o apoio da burguesia, né? A monarquia na Inglaterra havia se tornado uma monarquia parlamentarista e esse parlamento ele era composto na sua maioria de burgueses. Então, tanto o rei, né, quanto os burgueses, eles incentivaram esse processo de industrialização. Além disso, eles também tinham uma grande quantidade de mão de obra, né, a mão de obra barata, mão de obra essa que foi expulsa do campo através dos cercamentos que aconteceram no campo e foram para as cidades em busca de emprego. Então existia muita gente sem nenhuma função, né, sem nenhuma atividade e que procuravam emprego, então elas foram procurar nessas indústrias. Então foram vários fatores, né, que possibilitaram que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo de industrialização. Agora a número 2. A número 2 está perguntando o seguinte: diferencie a burguesia do proletariado. Pois bem, com a Revolução Industrial, nós vamos ter a sociedade dividida basicamente em 2 grupos. Nós vamos ter a burguesia, que são os donos dos meios de produção. São as pessoas que detêm o dinheiro, são as pessoas que detêm as fábricas, né? São as pessoas que detêm o capital. E o proletariado, né, ou operários, são os trabalhadores. Esse grupo são as pessoas que detêm a força de produção, ou seja, eles têm a mão de obra, né? Eles oferecem a sua mão de obra em troca de um salário. Então a sociedade ela vai ficar dividida basicamente entre esses 2 grupos, tá? Burgueses, que são os donos, né? E o proletariado, que são os trabalhadores. A número 3. A número 3 está assim: cite 4 formas de exploração sofrida pelos trabalhadores a partir da Revolução Industrial no século XVIII. Então vamos lá, gente. A vida dos trabalhadores em geral sempre foi muito difícil, né? E nesse período da industrialização não vai ser diferente. Eles trabalhavam muitas horas, né? As jornadas de trabalho elas chegavam de 14, 16 horas por dia. Eles não tinham descanso semanal, eles não tinham salário mínimo, eles não tinham direitos trabalhistas, as condições de trabalho elas eram precárias, né? Era muito comum que eles se acidentassem devido ao excesso de trabalho, né? Devido ao excesso de cansaço. Então a situação desse trabalhador era muito, muito precária, né? Eles trabalhavam muito e ganhavam muito pouco, né? O salário que eles recebiam mal dava para eles se alimentarem. Inclusive isso fez com que crianças, né, fossem para o mercado de trabalho muito cedo. Elas iam para essas fábricas para trabalharem para poder ajudar seus familiares, né, para ajudar a família no sustento da casa. Então era uma vida realmente muito sofrida. A número 4. A número 4 está pedindo para vocês classificarem qual era o tipo de produção característica. Se era manufatura, ou seja, né, feito manualmente, ou se era maquinofatura, se era feito pelas máquinas. Na letra A está assim: a produção é garantida pelas máquinas. Já está aí, né, gente? Maquinofatura. A letra B: a produção depende de habilidade, da força e do ritmo do trabalhador. Aí, né, depende de cada um, é a manufatura,
tá? Então, o trabalhador é que vai ditar se ele vai produzir mais ou se ele vai produzir menos, porque tudo está dependendo dele. A letra C. Esse sistema possibilitou um aumento enorme da produção. Então, aí foi um dos pontos positivos da industrialização, né? Vai ser a maquinofatura. Então, as máquinas elas vão realizar o trabalho mais rapidamente, em maior quantidade, né, do que uma pessoa. E a letra D. O trabalhador é dono dos instrumentos de trabalho e conhece todas as etapas da produção. É a manufatura. Então, o trabalhador ele conhece desde o início, né, desde a matéria-prima até a produção final. Então, ele participa de toda a elaboração desse processo. A questão número 5 tem um texto, né, que fala sobre as crianças no mundo de trabalho. Na Revolução Industrial, a exploração do trabalho dos operários tornou-se uma fonte de enormes lucros para os capitalistas, né, que são os burgueses. Preocupados em pagar salários cada vez mais baixos, os donos de fábricas empregavam muitas crianças, grande parte delas recrutadas nos orfanatos ingleses. Então, quanto menos um empresário pagar ao seu trabalhador, né, isso significa que ele vai lucrar mais, né? Então, para eles era interessante que os salários fossem cada vez mais baixos. E as crianças e as mulheres, elas recebiam menos do que os homens. Então, para eles era muito interessante, né, esse tipo de mão de obra. Então, as crianças, coitadas, elas não estavam na escola como vocês. As crianças, elas estavam trabalhando para ajudar no sustento da família. Então, no número 5, tá assim. O trabalho infantil era muito utilizado no início da industrialização. Isso ainda é realidade? Justifique sua resposta. Então, galera, a gente sabe, né, que embora no Brasil e em várias partes do mundo o trabalho infantil seja proibido, isso infelizmente ainda é uma realidade, né? Isso é ocasionado principalmente pela grande desigualdade econômica e social que a gente tem no mundo. Então, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que não tem nada, né? E poucas pessoas que têm muito. Então, essas diferenças sociais e econômicas fazem com que muitas famílias acabem necessitando colocar seus filhos para o trabalho infantil, né? Para que elas ajudem no sustento da família. Então, assim, embora seja proibido, né? Embora não seja o ideal, porque não é, né? As crianças têm que estar estudando, o lugar de criança é na escola, né? Muitas crianças a gente vê ainda que exercem, né, trabalho, algum tipo de trabalho. Inclusive, muitas são exploradas, né? Quantas vocês já viram no sinal? Quantas vocês já viram mendigando, né? Quantas vocês já viram nas ruas perambulando, onde na verdade elas deveriam estar num local seguro, né? Onde elas deveriam estar num local com qualidade, num local onde elas pudessem estar sendo protegidas, né? Então, infelizmente, isso ainda é uma realidade no nosso país, né? E em várias partes do mundo. A número 6 é uma questão adaptada da Unicamp e tem um verso, né? Uma música, na verdade, em que que os trabalhadores cantavam, né? E tá o seguinte, os versos são os seguintes: de pé ficaremos todos, e com firmeza juramos quebrar tesouras e válvulas, e pôr fogo às fábricas daninhas. Canção dos Quebradores de Máquinas, citada por Léo Huberman no livro História da Riqueza do Homem. Como ficou conhecido o movimento de quebra-máquinas ocorrido no século XVIII? Então vamos lá, galera. A gente já viu, né, que a situação do trabalhador era uma situação muito complicada. Eles eram extremamente explorados, eles viviam numa situação muito difícil. E aí a gente vai ter as formas de manifestação desses trabalhadores, né, para mostrar a sua insatisfação, para mostrar aí o desejo de mudança. Então, esse movimento, né, que foi conhecido como Quebradores de Máquinas, é um movimento chamado de ludismo. Tá? Por que recebeu esse nome? Esse movimento ele recebeu o nome de ludismo porque os trabalhadores eles entravam nas fábricas e eles quebravam as máquinas, porque eles acusavam essas máquinas de tomarem o emprego deles, né, deles estarem desempregados, deles estarem vivendo uma situação complicada, da situação deles ter piorado bastante. Então, uma maneira de protestar, né, foi entrando nessas fábricas e quebrando as máquinas. Então, ficaram conhecidos como quebradores de máquinas e também ludismo. Tá? Além disso, tiveram outras formas também de manifestações. Nós vamos ter as greves, nós vamos ter o movimento do cartismo. Tá? O movimento cartista foi um movimento em que
os ingleses, eles faziam petições, reivindicações, enviando ao parlamento para que mudassem, né, a situação de vida em que eles viviam. Vamos lá. Número 7. Marque V ou F, né, para as frases que estão aí. Na primeira, a classe operária inglesa reagiu à exploração capitalista, organizando greves e formando sindicatos. Sim, verdadeiro, né? Essa classe operária, ela viu que ela precisava se organizar, ela precisava se conscientizar de que eles precisavam estar juntos para lutar contra, né, toda a exploração. Então, eles fizeram greves, que era uma grande manifestação, né? Quando eles param de trabalhar, as máquinas não funcionam sozinhas, e também a formação de sindicatos, que eram associações, grupos de pessoas que estavam ali para defender os interesses desses trabalhadores. A segunda, a formação dos sindicatos foi importantíssima para conquistar novos direitos sociais aos trabalhadores. É verdadeiro também, né? Se nós temos hoje em dia direitos trabalhistas, esses direitos eles foram conquistados através de muitas lutas, né? Então os trabalhadores eles precisavam sim se organizar, eles precisavam sim lutar, né, para que os seus direitos fossem, as suas reivindicações, né, fossem atendidas e esses direitos fossem concedidos aos trabalhadores. A terceira, os trabalhadores foram muito beneficiados com a criação das indústrias, pois todos tiveram condições de terem um trabalho digno. Não, né? Isso contradiz justamente aquilo tudo que a gente já falou anteriormente. Então, o trabalho, né, ele infelizmente é um trabalho precário para a maioria das pessoas. Então, eles não tinham um trabalho digno, com um salário digno, com condições perfeitas, né? Condições boas para que eles trabalhassem. Muitos eram locais sujos, insalubres, onde eles não tinham um local para o almoço, onde eles tinham que trabalhar sem descanso, onde era assim realmente uma situação de extrema exploração. E a última, o movimento cartista foi uma associação de trabalhadores que enviou ao parlamento inglês a Carta ao Povo, um documento com uma série de exigências. Verdadeiro, foi aquilo que eu falei anteriormente do movimento cartista. Então eram cartas, eram petições, eram pedidos que eles faziam ao parlamento inglês para que eles mudassem a situação desses trabalhadores. Inclusive, galera, tem um filme muito legal que lançou no Netflix, que chama-se Enola Holmes, né? Que mostra a história de uma menina e que ali mostra o movimento das mulheres reivindicando o direito ao voto, né? Então, foi o início das sufragistas. Então, mostra aí como foi importante a luta das pessoas que não tinham direitos para que conquistassem, né? Então, a gente vê aí o caso das mulheres, a gente está falando aí da casa dos trabalhadores, né? Que foram às ruas, que se manifestaram também por mudanças e também para conseguir direitos trabalhistas. Então, assim, esses direitos só foram conseguidos porque as pessoas mostraram a sua insatisfação, né? Mostraram que aquilo como estava não estava correto. Então eles foram sim às ruas para poder, né, pedir ao governo tais mudanças e serem atendidas aos poucos, né? Claro que muita coisa tem que mudar, mas muitas coisas melhoraram em relação aos direitos trabalhistas. E aí a gente tem a questão número 8, que é a última. Descreva consequências positivas e negativas ocorridas com a industrialização. Então, a gente vai ver, né, que em todo o processo ele tem pontos positivos e tem pontos negativos. A gente tem positividade em relação a essa produção, né, em relação a essa mudança que ocorreu, a gente vai ter o aumento da produtividade, a gente vai ter a diminuição do tempo para produzir tal mercadoria, né, a gente vai ter novas tecnologias, a gente vai ter um grande desenvolvimento, né, que aconteceu em diversos setores. Vocês viram que acontece primeiro no setor têxtil, na Inglaterra, na maneira de produzir, mas depois, gente, na segunda Revolução Industrial, a gente vai ter um desenvolvimento em diversas áreas, em diversos setores. Então isso, né, foi importantíssimo para tudo que a gente tem hoje em dia, né, para todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje em dia. Então nós temos muitos pontos positivos em relação à industrialização. Porém, né, em contrapartida, nós também temos pontos negativos. E aí esses pontos negativos são o aumento do consumismo, né? Muitas vezes a gente consome as coisas sem necessidade. A gente tem a poluição, nós vamos ter aí
o meio ambiente, né, sendo destruído, sendo degradado, para que eles consigam matéria-prima, né, para que eles lucrem, para que eles retirem da natureza minérios, né, para que eles retirem tudo aquilo que eles precisam para atender às necessidades da produção, né? Então nós temos aí diversos locais em que convivem com uma poluição extrema, né? Diversos locais em que a gente até está vendo esse ano no Brasil, né, como a nossa Amazônia está sendo desmatada, como aumentou o desmatamento, né, a questão da exploração que se dá em várias regiões por conta da busca de matéria-prima, né? Então a gente vê que tem pontos negativos em relação a esse processo também. Além disso, tem o desemprego, né? Muitas pessoas acabam sendo substituídas pelas máquinas. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente pega um transporte público, o ônibus, né, por exemplo. Antigamente, em todos os ônibus, tinham motoristas e tinham os cobradores. Com o uso do Rio Card, a gente vai ver que a maioria dos cobradores, eles foram demitidos. E eles foram substituídos por aquelas máquinas em que ficam presas, né, no ônibus. E aí a gente, né, nós passageiros, a gente vai e pega aquele cartão, passa naquele leitor e a gente então consegue acessar o ônibus, né? Quando não temos o cartão, a gente paga ao motorista, que acumulou função, né? Ele desempenha agora a função tanto de motorista quanto de cobrador de passagem. E aí eu tenho certeza que ele não ganha mais por isso. Então a gente vai ver que o uso das máquinas traz o desemprego também, né? A máquina ela acaba substituindo o homem em vários momentos. Então nós temos aí alienação do trabalhador. O que é isso, gente? O trabalhador, ele agora ele não detém mais, ele não conhece mais todas as etapas da produção. Ele agora, né, ele só vai realizar uma atividade. Então, para o dono da empresa, isso é muito bom. Por quê? Porque ele vai ficar excelente naquilo que ele faz. Ele vai fazer aquilo, né, com as mãos nas costas, com os pés nas costas, né, como tem o ditado popular. Então, assim, ele vai efetuar aquela atividade cada vez mais rápido, né, com cada vez mais eficiência. Só que agora, para ele, aquilo é muito ruim, porque ele não conhece mais todas as etapas da produção. Então, ele só sabe, né, fazer uma atividade. Então, isso, gente, é o que a gente chama de alienação do trabalhador. Então, essa foi a correção, né? Eu quis fazer comentada todas as questões para que vocês tirassem as dúvidas de vocês, para que vocês ouvissem a explicação, né? Para que vocês vissem que esse conteúdo é um conteúdo, inclusive, muito fácil, né? E aí, mesmo depois dessas explicações, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, né, anotem, passem para mim ou através do WhatsApp, do Facebook, né, como vocês acharem melhor esse contato, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana, tá? E estudem, tá, galera? Em breve a gente vai estar junto, se Deus quiser. Beijo!